Boa noite, senhoras e senhores. Vamos dar início à sessão desta noite. Solicito ao senhor secretário que proceda com a verificação do quórum. Há quórum regimental, senhor presidente. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, chamamos o vereador Zé Henrique Westphalen para que leia um texto bíblico. Salmos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és meu escudo, és minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Obrigado, vereador. Coloco em apreciação a ata número 11/2026 da sessão ordinária anterior. Coloco em discussão. Coloco em votação. Os contrários se manifestem. Os que são favoráveis permaneçam. Aprovada por unanimidade. Senhor secretário, proceda à leitura do expediente. Expediente da 12ª sessão ordinária, realizada em 1º de maio de 2026. Indicação número 4 de 2026, de autoria do vereador Diogo Rafael, conforme resolução da mesa número 015/97, dispõe sobre a concessão do título de distinção comunitária ao senhor Vitor Beck Nessi, pelos seus relevantes serviços prestados ao nosso município. Projeto de Lei Ordinária número 7477/2026, de autoria do vereador Matheus Amaral, institui o Programa Municipal Conecta Jovem, destinado ao incentivo à emissão de documentos pessoais e ao desenvolvimento da cidadania de estudantes da Rede Municipal de Ensino, a partir de 14 anos de idade e da outras providências. Moção de congratulação número 15/2026, de autoria do vereador Capitão Carlan. Moção de congratulação e reconhecimento pela dedicação e relevantes serviços prestados ao CTG Querência da Serra e à preservação da cultura gaúcha. Pedido de providências número 71/2026, de autoria do vereador Gustavo Jung Bilibil. Solicito que seja realizado o encascalhamento da estrada que liga a localidade da Pedreira Lajeado da Cruz ao assentamento 7 de setembro, tendo em vista que o local se encontra intransitável, visando melhorar as condições de trafegabilidade. Indicação número 5/2026, de autoria do vereador João Paulo Teles. Indica ao Poder Executivo a realização de estudos visando a implementação de serviço de vigilância armada nas escolas públicas e privadas da educação básica no município de Cruz Alta. Moção de apoio número 5/2026, de autoria do vereador Zeca Amaral. Moção de apoio à imediata convocação dos aprovados remanescentes no concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e ao fortalecimento institucional da corporação. Indicação número 6/2026, de autoria do vereador Zé Henrique Westphalen. Indica a concessão da distinção comunitária ao senhor Aldir Pedro Sousmaier, nos termos da resolução número 015/1997 e conforme o ofício número 006/26. Projeto de Lei Ordinária número 7478/2026, de autoria do vereador Gustavo Bilibil. Assegura o direito de propriedade na matrícula em unidade escolar da rede pública municipal próxima à residência a estudantes sobre a mesma responsabilidade legal por guarda, tutela ou adoção no âmbito do município de Cruz Alta e da outras providências. Indicação número 3 de 2026, de autoria do vereador João Paulo Teles. Concede o título de distinção comunitária à senhora Nadir dos Santos Almeida, em reconhecimento à sua trajetória de vida
como líder comunitária em prol do município de Cruz Alta. Pedido de providências número 75/2026, de autoria do vereador Adir Preto, solicita ao Poder Executivo para que providencie com urgência limpeza dos bueiros em toda a extensão da Avenida Santa Bárbara, em frente a Ferragens Barril. O pedido se faz necessário devido ao não escoamento da água para os bueiros e os lixos e sujeiras ficam em cima da via, dificultando a trafegabilidade de veículos e também o mau cheiro para os moradores da região. Pedido de providências número 74/2026, de autoria do vereador Adir Preto. Solicita ao Poder Executivo para que providencie o calçamento em toda a extensão da rua Bibiana Terra, no bairro Santo Antão. O pedido se faz necessário devido à dificuldade na trafegabilidade de veículos e também ao acesso dos moradores que transitam na via. Pedido de providências número 73/2026, de autoria do vereador Adir Preto. Solicita ao Poder Executivo para que providencie com urgência quebra-molas na Avenida Santa Bárbara, próximo ao Mercado Avenida, e outro próximo ao Botega, Autopeças. O pedido se faz necessário devido aos veículos transitarem em alta velocidade nesta via, podendo causar atropelamentos e acidentes graves. Pedido de providências número 72/2026, de autoria do vereador Adir Preto. Solicita ao Poder Executivo Municipal para que providencie patrulhamento e cascalhamento em toda a extensão da estrada do Lajeado da Cruz até o assentamento 7 de setembro, pois quem transita por ali reclamam do barro e atolamento em dias de chuva e dos buracos e poeira em dias de sol, pois o abandono da situação está trazendo prejuízo aos usuários que utilizam a via acima citada. Indicação número 7/2026, de autoria do vereador Adir Preto. Concede o título de distinção comunitária ao senhor José Luiz Pereira Tachi, em reconhecimento pelos seus relevantes serviços prestados ao município. Indicação número 8/2026, de autoria do vereador Capitão Carlã. Concede o título de distinção comunitária ao senhor Rogério Nunes Lopes, em reconhecimento aos seus relevantes serviços prestados à comunidade cruzaltense. Era esse o expediente, senhor presidente. Muito obrigado, secretário. Hoje, doutor Cristiano Viana. Pois não, vereador? Senhor presidente, pois não? eventualmente, dado a importância dos projetos em pauta e a presença de grandes amigas aqui, da Ivânia, da Cida, das protetoras, que acompanharam nossa sessão semana passada, isso não é nenhum castigo, pelo contrário, né? Mas gostaria de justificar a presença dos projetos na pauta, a solicitação de inversão da ordem do dia para apreciação aí do plenário, para que a gente possa apreciar primeiramente os projetos que estão na casa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Zé Roberto. Obrigado. Coloco, então, em votação a inversão da ordem do dia. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por maioria dos presentes. Também queremos justificar nessa noite a falta de 3 colegas que não estão, o presidente Matheus Amaral, vereador também Ayrton Becker, os dois se encontram em viagem oficial. O secretário Ioran Cordeiro está de atestado médico, então melhoras para o vereador. Coloco em discussão a ordem das urgências. Informo que há pedido de concessão de regime de urgências oriundos do Poder Legislativo a serem apreciados por esta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das proposições para conhecimento do plenário. Primeiro projeto,
Moção de apoio número 5/2026, a imediata convocação dos aprovados remanescentes no concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul e ao fortalecimento institucional da corporação. Autoria, vereador Zeca Amaral. Obrigado, secretário. Coloco em discussão a votação e concessão de regime de urgência. Coloco em discussão. Pois não, vereador? Coloco em discussão a votação e concessão de regime de urgência. Está em discussão. Votação. Aprovado a concessão do regime de urgência. Suspendo a sessão no prazo de 15 minutos para emissão de parecer pelas comissões competentes. Reaberta a sessão, passamos à discussão e votação das matérias de regime de urgência. Passamos à apreciação da moção de apoio 5 de 2026. Convocação dos aprovados remanescentes do concurso público para soldado de Corpo de Bombeiros. Projeto 5, moção 5/2026. Coloco em discussão. Pois não, vereador? Primeiro vereador Adir Preto. Vereador Adir Preto dispõe de 3 minutos sem apartes. Peço aos vereadores que falem sobre o projeto, assim que tiver discussão, tá bom? Minha comunidade, venham, eu vim aqui na discussão dessa moção. Quero dizer, Zeca Amaral, que bom que traz esse debate para nossa comunidade e deixo, e até eu gostaria que as pessoas estão esperando esse concurso para ser chamado pudesse estar nos ouvindo. Sim, claro. Eu fiz também isso aqui quando ativo assim. Fiz ele foi por estudando da aulas. Então estavam chamando, estavam contratando. Os contatos, os iniciais, deixando as pessoas esperando que passaram no concurso. E quem faz o concurso público, ele acredita de ser um funcionário público, tanto municipal como estadual. E, lamentavelmente, esse governo que está aí, é disso que tu espera, pode esperar. É um desgoverno Sobre o projeto, que está aí, fazendo com que as pessoas que acreditaram em ser bombeiro, gastaram para fazer o concurso, se esforçaram, estudaram, e está aí agora, não sendo chamado por esse governo. E a articulação política do deputado da cidade para fazer com que esse governo chame lá os concursos que passaram no concurso para poder assumir. Mas esse governo que está aí, do Eduardo Leite, ele quer a destruição do serviço público. Mostra o projeto. É isso, mas é isso que está no projeto. O concurso público é para quê? Você está indo com um outro tema. Não. Sobre o projeto. Então o que acontece? Então faz com que a destruição, e é isso que esse governo pensa, e ele não vai chamar. Tenho certeza absoluta que ele não vai chamar. Mas existe uma saída para você que fez esse concurso. Você que quer ser bombeiro, que quer prestar um serviço para o nosso estado e para a sociedade gaúcha.
Nós vamos tirar esse governador. Pode no projeto. Quando que vem? A nova eleição, esse ano o governo está mais aí. Obrigado, vereador. Próximo vereador, proponente da moção, vereador Zeca Amaral. Senhor presidente, quero lhe parabenizar por estar conduzindo junto a essa mesa a nossa sessão de hoje. Eu trago essa moção e quando venho aqui não quero fazer politicagem nessa moção. A gente vem atendendo um pedido de mães e alunos e pessoas que prestaram esse concurso, Cristiano, né? E existe, não de agora, de muito tempo, um déficit muito grande no contingente do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul. E todas as câmaras de vereadores em suas cidades estão apresentando essa moção e pedindo ao governo que chame os suplentes. Eu fui procurado pelo Renan e pela Mônica e também pela comissão dos aprovados no concurso público para soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Só em resposta ao vereador Adir Preto, eu quero dizer que já estou conversando com os deputados, os nossos deputados de Cruz Altos que não vêm passear aqui, tá? Os que moram aqui, residem aqui e estão se propondo a nos ajudar. Então, quando nós temos aí as enchentes, nós tivemos, Adriana, agora há pouco, enchentes, conversávamos com o então comandante de Paula e ele nos falava sobre esse déficit. São dados que realmente mostram a necessidade, Zé Roberto, de termos um aumento no contingente, Bilibil. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul enfrenta esse cenário grave e histórico de déficit, não de agora, de muitos e muitos anos. E quem prestou o concurso quer trabalhar. Então a gente está pedindo ao governo, estamos apresentando, não de uma forma politiqueira, mas de uma forma séria, que sejam chamados e que se tenha atenção voltada para isso. Então eu peço o voto dos colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Linda moção. Coloco em votação a moção do nosso amigo e vereador Zeca Amaral. Vereador Zé Roberto. Senhor presidente, o vereador Bilibil ficou ocupando a minha... Eu acabei esquecendo de ligar o computador. Então, voto favoravelmente, vereador. Agora não vou mais dar ouvidos ao vereador Bilibil. Muito obrigado. Aprovado por unanimidade dos presentes. Encerrada a apreciação das matérias em regime de urgência, passamos à votação das matérias constantes da ordem do dia. Senhor secretário, proceda à leitura das proposições para conhecimento do plenário. Primeiro projeto de lei ordinária 7461/2026, que denomina como Rua Maria Virgília Bonaldi, atual rua sem denominação 7. Autoria todos os vereadores. Projeto de lei ordinária 7464/2026, denomina como Rua Gilberto Miranda, a atual rua sem denominação 5. Autoria de todos os vereadores. Projeto de lei ordinária 7465/2026, que denomina como Rua Paulo Sérgio Blanco Rocha Carpim, a atual rua sem denominação 8. Autoria todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo 2/2026 concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Pedro Henrique Capão Brer. Autoria Diogo Rafael.
É o seu Pedro da Farmácia São João, né? Moção de congratulação 12/2026, votos de congratulação ao cruzaltense Luiz Carlos Daltroso. Autoria, vereador Matheus Amaral. Moção de congratulação 13/2026, votos de congratulações à empresa Irmãos Daltroso. Autoria, todos os vereadores. Projeto de lei ordinária 7470/2026, altera a lei municipal número 3.564 de 2023 sobre o Sistema Municipal de Cultura. Autoria, prefeita Paula Rubim Faco Librelotto. Projeto de lei ordinária 7471/2026, altera a lei municipal número 3.379/2021 sobre o Conselho Municipal de Defesa e Proteção dos Animais. Autoria, prefeita Paula Rubim Faco Librelotto. Projeto de lei ordinária 7472/2026, cria o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Fumbea. Autoria, prefeita Paula Faco. Projeto de lei ordinária 7474/2026, institui o Plano Municipal da Primeira Infância de Cruz Alta. Autoria, prefeita Paula Faco. Obrigado, senhor secretário. Encerrada a leitura das proposições, passamos à apreciação e votação dos referidos projetos. Eu sugiro aos colegas aqui que a gente faça a votação das ruas, uma votação em bloco, tá? Se os colegas estão favoráveis. Então coloco projeto 7461 de 2026, 7464/2026 e 7465 de 2026. Votação em bloco. Coloco em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Passamos à apreciação do projeto de decreto legislativo 2/2026, que concede o título de cidadão cruzaltense ao senhor Pedro Henrique. Vou deixar o restante ali pelo proponente do projeto. Então, coloco em discussão. Pois não, vereador? Dispõe de 3 minutos, sem a parte. Senhor presidente, colegas vereadores que nos acompanham nessa 12ª sessão ordinária, eu trago a esta casa, Biribil, então, o decreto legislativo 02/26, onde o referido projeto, decreto, tem por finalidade conceder o título de cidadão cruzaltense ao senhor Pedro Henrique Capitão Brair, em reconhecimento à sua notável trajetória pessoal e profissional, bem como relevante contribuição para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. No nosso município de Cruz Alta, senhor presidente, a presença da Farmácia São João é significativa e estratégica, contribuindo diretamente para o desenvolvimento local. Atualmente conta com 121 colaboradores, 8 unidades de funcionamentos e todas elas em prédio próprio. Além disso, o senhor Pedro, junto com o senhor Edson, seu CEO, tem sido parceiro em muitos projetos sociais na cidade, Páscoa Solidária, Dia da Criança, Natal Solidário, inclusive o projeto Semear, onde 25 famílias são auxiliadas mensalmente através do senhor Pedro e da rede de farmácia São João. Por isso, eu peço a aprovação dos senhores edis. Obrigado, vereador. Coloco em votação vereador Biraci Marques.
Aprovado por unanimidade dos presentes. Moção de congratulação 12 de 2026, em homenagem a Luiz Carlos Daltroso. Coloco em discussão. Coloco em votação. Vereador Ubiraci Marques. Aprovado por unanimidade. Moção de congratulação 13 de 2026, em homenagem à empresa Irmãos Daltroso. Coloco em discussão. Coloco em votação. Aprovada por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária número 7470 de 2026, sobre o Sistema Municipal de Cultura. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Vereador Odiel, pastor Odiel. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Ordinária 7471 de 2026, sobre o Conselho Municipal da Defesa da Proteção dos Animais. Coloco o projeto em discussão. Vereadores. Primeiro vereador, vereador Zé Roberto. Conselho. Vereador Zé Roberto dispõe de 3 minutos sem apartes. Senhor presidente, nobres pares, comunidade que nos prestigia, os colegas, amigas que estiveram aqui na sessão passada, estão representando um grande grupo de pessoas da nossa cidade que vem construindo e acompanhando a evolução das políticas públicas no tocante à proteção à vida dos nossos animais, principalmente dos nossos pets, mas quem ama um pet ama o conjunto, né, de animais, defende a vida de uma forma irrestrita. E a criação do Conselho ou do Fundo? Este é do Conselho. O Conselho visa buscar mais amplitude na participação efetiva, porque nessa casa está em discussão, será votado em sequência, a criação do fundo, que é uma novidade, é um avanço, e quando nós, aqui nessa casa, CIDA e comunidade, que nós separamos as políticas da Secretaria, que estava unida como agricultura e causa animal, nós vimos como importante avanço no sentido de poder ter uma estrutura que discuta cada uma as suas pautas. E a causa animal merece, sim, uma estrutura eficaz, eficiente, mas que busca, a nossa prefeita busca aqui o apoio da Câmara de Vereadores, a participação efetiva e também construindo, como vai ser no próximo projeto, fontes de recurso permanentes para financiar e o Conselho, com a participação efetiva da comunidade, escolher os melhores caminhos para utilizar o recurso para atender as demandas do conjunto das demandas que são da causa animal. Então, é um projeto extremamente importante, tem o apoio, com certeza, construído com a participação e que vem a avançar ainda mais nas políticas públicas, mas principalmente também na relação em conjunto com a comunidade, resolvendo em conjunto essas questões. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Próximo vereador, Diogo Rafael. O vereador dispõe de 3 minutos sem apartes. Senhor presidente, na discussão da PL 033/26, nosso líder do governo, que cria então o CMDPA, Conselho Municipal de Proteção aos Animais. Eu creio, Zé, em nome de Ivani, que sempre buscou pautar com o diálogo
Articulamos então essa agenda com a prefeita, essa reunião que teve lá foi muito importante. Então, o nome da Ivani, da Maria Aparecida Cida, Ceia Mafini, Mônica Bagolin, Rafa Lobo e Amanda Bizelski, queremos parabenizar então a criação desse fundo. Eu tenho certeza que agora as protetoras, junto com o Poder Executivo, vai haver um diálogo e essas pautas vão avançar. Meus parabéns, Ivani, em teu nome parabenizo a todas as que fazem parte dessa articulação dessa PL 033. Eu tenho certeza, Zé, que a doutora Paula agora viu em pessoas um diálogo, uma forma de estar, sim, sendo resolutivo nas políticas públicas em proteção aos animais. Coloco o projeto em votação pelo sistema. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 7472 de 2026, que cria o FUNBEA. Projeto de Lei 7472 de 2026, que cria o FUNBEA. Coloco em discussão. Vereador Zé Roberto. Senhor presidente, volto à tribuna apenas para complementar o que dizia antes, então, com a criação do FUNBEA, e que traz aqui na sua exposição de motivo, que surge como instrumento fundamental para organizar, captar e aplicar recursos, conferindo maior eficiência, coordenação e estabilidade às políticas de proteção animal. O fundo permitirá financiar programas de controle populacional, incluindo registro, edificação, manejo de cães e gatos, contribuindo para a redução de animais abandonados e evitando problemas de saúde pública. Portanto, é um fundo, mas que tem a particular identificação que é um fundo deliberativo. Então, portanto, a partir da criação do fundo, da composição do conselho, vocês serão gestoras dos recursos, tendo autonomia, e acho que esse é o grande avanço. O único fundo hoje que é deliberativo é o Fundo da Saúde, que trabalha com a saúde humana, mas que também tem causa de zoonose, mas vocês hoje é um grande passo, parabéns a vocês. O Diogo Rafael, colega, nominou vários protetores, tem outros tantos, mas com certeza é um grande passo que o Executivo dá no sentido de construir políticas em conjunto com a criação deste fundo. Então, acredito que votaremos por unanimidade esse grande avanço colocado hoje à disposição da comunidade. Obrigado. O projeto está em votação. Vereador Biraci Marques. Obrigado, vereador. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei 7474 de 2026, que institui o Plano Municipal da Primeira Infância. Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade dos presentes. Nosso vereador, secretário, foi fazer uma pergunta ao nosso jurídico. Também nessa noite quero agradecer a presença da sempre presente, Ilse Gai. Que Deus abençoe todos os apoiadores, todos aqueles que estão sempre prestigiando, não somente na segunda-feira, mas de segunda a sexta, para que todos os gabinetes, todos os vereadores venham ser bem representados. Então, parabenizo vocês e muito obrigado por sempre estarem conosco nessas noites frias. E agora o inverno chegando, as noites mais frias, mais geladas, mas agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês. Encerrada a leitura do expediente, passamos então ao grande expediente, onde cada vereador dispõe de 5 minutos sem apartes,
Peço ao secretário que faça a leitura dos vereadores. Primeiro vereador inscrito, o vereador Adir Preto. Vereador Adir Preto, do Partido dos Trabalhadores, o vereador dispõe de 5 minutos com a parte. Tudo certo. Quero aqui cumprimentar a minha comunidade de casa, saudar nosso ex-vereador, Cleberson Gardim. Que bom tu estar aqui, Gardim, assistindo essa sessão e está trilhando o caminho para logo voltar para cá de novo. Eu quero dizer para a nossa comunidade que eu vou continuar aqui, provocando, porque é um momento que eu sempre digo, tá na política, tu tem que ter posição. Tu não pode ficar escondido vendo um momento tão importante pelo qual o Brasil está vivendo, e lá o debate em Brasília está sendo o fim da escala 6x1, e eu preciso aqui. E eu quero dizer para todos os trabalhadores, por enquanto estou eu sozinho, do lado de vocês. Eu espero que os outros se manifestem. E eu trago aqui o apoio do meu deputado federal, deputado Paulo Pimenta, dizendo, Preto, tu pode dizer, eu sou a favor do fim da escala 6x1. Assim está o meu deputado estadual, e eu quero, porque nós todos aqui fizemos campanha para deputado. E eu preciso saber como o deputado do vereador, meu colega, que fala para a comunidade aqui como é que vai votar, como é que ele está pensando. Ele quer que o trabalhador trabalhe 6 dias e folga 1? Ou quer que o trabalhador esteja 2 dias de folga? É demais? Se manifeste aqui, por enquanto, meus trabalhadores. Estou só eu aqui dizendo que você tem o direito de 2 dias de folga sem redução do teu salário. Esse é o meu posicionamento. Eu quero saber dos outros aqui, porque na época de campanha eles vão todos bater no teu ombro aí, como fizeram para os funcionários na campanha passada, e depois em janeiro do ano passado vieram aqui tirar os direitos dos nossos trabalhadores, funcionários públicos. Então, eu quero ver o posicionamento agora dos colegas vereadores aqui. Eu quero também dizer aqui, se falou aqui na questão do Lula, mas eu quero clarear para vocês quem é o candidato deles, porque agora eles não falam Flávio Bolsonaro, é o Flávio. Então, eu quero que eles comecem a dizer. Por que não dizem? Não é filho do mito, é filho do meu capitão. Ah, é o Flávio. Nem os sobrenomes não querem carregar para não colar no Bolsonaro. Mas é o filho do Bolsonaro. E esse, sim, é ladrão desde pequeno. Esse aprendeu a roubar com o pai. Ele aprendeu a roubar com o Bolsonaro. O Bolsonaro roubou de uma altura em diante da vida dele. Mas esse começou a roubar desde piá. Aprendeu com o velho. E ele sabe o que ele foi fazer? Rachadinha. E aqui está cheio de assessor. E as rachadinhas eram o quê? Era pegar dinheiro dos assessores. Pegar dinheiro dos assessores para ficar com a parte do salário. E o que ele não conseguiu pegar, ele se meteu nas milícias do Rio de Janeiro para completar seu ladrão profissional daí. Esse é o candidato. Esse é o candidato que esses 14 vereadores aqui querem defender. Então, gente, é isso que nós temos. E eu tô louco que chegue essa campanha para mim poder fazer esse debate. E é assim
que eu vou fazer durante esse período, clarear aqui e dizer quem é o candidato deles. O maior ladrão que o país tem hoje é Flávio Bolsonaro. Conclua, vereador. Peço... Sim, vereador. Eu quero meu espaço de liderança. Concedido, vereador. Peço aos colegas, por favor, para a gente manter sempre a ordem. E, vereador, peço aos colegas que mantenham sempre a ordem, também peço ao plenário que mantenha a ordem para a gente ter uma boa condução da sessão. Fico grato. Membros da mesa, vereador Adir Preto, quando Vossa Excelência vem à tribuna e pede manifestação do deputado de Cruz Alta na moção de apoio para chamar os concursados dos bombeiros, os militares dos bombeiros, eu solicito que Vossa Excelência convoque a Juliana Brizola, que até ontem era do governo Leite, e faça essa pressão. Porque a Juliana Brizola até ontem estava com o Leite, então ela é do governo. Use ela para chamar os concursados dos bombeiros. Agora vamos ao seu assunto. Falar que Flávio não usa Bolsonaro. Bem pelo contrário, vereador. Bem pelo contrário. Maior ladrão. Eu tenho aqui uma lista de desvio de recursos públicos que vem lá do Lula 1 até o Lula 3. E eu desafio, olha a comunidade, eu desafio o vereador vir aqui e trazer uma condenação de Bolsonaro com desvio dos recursos públicos. Eu desafio na próxima sessão, porque eu vou trazer na próxima sessão todo o desvio dos recursos públicos praticado pelo seu presidente. Todos. Tá feito o desafio, vereador. Só um momento. Mais uma vez, a gente vai estar atualizando novamente seu tempo. Mais uma vez eu peço ao plenário que mantenha a ordem. Mantemos a ordem para a gente não ter atritos, tanto daqui como daí ou daí para cá. Então peço a todos aí que estão presentes para que a gente possa manter a nossa ordem aqui de presidir a sessão. Pode falar, vereador. Senhor presidente, vem no meu espaço de liderança e eu quero dizer, vereador Biraci, a Juliana Brizola, vice o Edgar Preto, tão comprometido com essa pauta de respeitar o funcionário público estadual. Eles vão com certeza fazer com que esses que estão na fila de espera aí poder ser funcionário público estadual e prestar um serviço, coisa que o teu governo está aí desmanchando com o funcionalismo do Estado. Mas eu quero voltar nessa pauta do governo federal. O que vocês defendem? Me apresenta um motivo que eu já pedi para vocês trazer para votar no Bolsonaro. O que vocês trazem e o que vocês têm de projeto é a destruição. É assim que vocês fizeram quando governaram esse país. Vocês colocaram o povo na miséria, na fila do osso. Vocês não construíram uma casa do programa Minha Casa Minha Vida. Vocês não construíram um banheiro para um pobre. Vocês não fizeram nada na área da saúde. O que vocês fizeram foi cúmplice de 700 mil mortes, que vocês negaram a vacina. Foi isso que vocês fizeram no país. Vocês trouxeram o desemprego, a miséria, a fome, a falta de educação. Vocês não fizeram nada pelo nosso país. Chega, o povo não é bobo de mentir, de acreditar nas mentiras de vocês. Vocês acham que vocês vão enganar o povo brasileiro? Vocês acham que vão enganar o povo de Cruz Alta dos Bairros, que lá estão com a vida melhor?
Estão pagando hoje o preço dos 5 quilos de arroz, que vocês era R$30 o quilo, hoje é 10. O povo não quer passar fome de novo. O povo não vai cair nessa lábia de vocês, de achar que vocês, com mentira, vão conseguir reverter essa eleição. O Lula ganha, acha ainda que ganha no primeiro turno. E é isso a resposta que vocês vão ter esse ano do povo. O povo não é bobo, não. O povo está aqui decidido que ele não vai ficar com essa penalidade de sofrer. O povo descobriu viver melhor. O povo sabe quem governa para eles. E é isso que vai acontecer nesse ano da eleição. O povo vai de novo dizer assim, ó, eu não quero mais estar na linha da pobreza. Para concluir, eu vereador. Eu quero ir para a fila do osso. Eu quero comer bem, me vestir bem, ter onde morar e ter saúde e educação. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Próximo vereador, o vereador Zé Roberto, do MDB. Vereador Zé Roberto, do partido MDB. O vereador dispõe de 5 minutos com a partes. Senhor presidente, nobres pares, eu acho que nós temos que encerrar os programas sociais, porque se a população está comendo bem, está se vestindo bem, morando bem. E aí aqui, o vereador, eu quero falar um pouquinho de Cruz Alta, porque aqui nós temos notícia boa. Aqui nós temos notícias que saem no jornal, como essa notícia que diz: obra do novo prédio do Hospital São Vicente de Paula avança. Articulação do deputado Rafael Braga através da nossa prefeita, doutora Paula. São 16 milhões de reais em investimentos no município de Cruz Alta. E o mesmo vereador que estava aqui na tribuna estava fazendo lives, falando mal ou contrapondo a importância do deputado Rafael Braga no município de Cruz Alta. E eu preciso trazer aqui para a pauta, para a comunidade, identificar a importância de termos deputados atraindo recursos e investimentos em Cruz Alta. A obra de 16 milhões é uma obra extremamente importante para Cruz Alta. E não estaria acontecendo se não fosse um governo do Estado participativo, que tem Cruz Alta no seu cenário, na pauta, inclusive, do nosso vice-governador Gabriel Souza. Nós temos a Escola Isaura Santos sendo reinaugurada daqui uns dias, já com licitação. Para quem não sabe, a Escola Isaura Santos vai atender toda a Grande Boa Parada, será construída na parte de trás do atual Parque de Máquinas, foi desafetado, foi desmembrado. Vereador Gardinho, que eu lhe saúdo, meu ex-vice-presidente nessa casa, meu secretário de mesa, de uma das primeiras gestões com contas aprovadas em 2012 pelo Tribunal de Contas. Nós, vereador Gardinho, que já falávamos lá naquela época, acreditando no então governo do Estado, que a RS 342, que liga Cruz Alta a EGI, estaria saindo do papel. Até hoje, fizemos plenária nesta casa, anunciando projetos que nunca saíram do papel do governo que era da época. Hoje, já temos o anteprojeto aprovado, articulado pelo deputado Rafael Braga, numa obra que custa hoje mais de 200 milhões, mas que está avançando graças ao empenho do governo do Estado. Nós temos a obra no esporte, criticada pelo vereador também, dizendo que a obra estava parada, e infelizmente por erro técnico, o projeto saiu subdimensionado. A prefeita assinou um aditivo de mais de 80 mil reais para dar continuidade às obras dos recursos trazidos pelo deputado Rafael Braga para os avanços do esporte na construção do grande centro de entretenimento que está, e o vereador Bilibi é um lutador do Areião, começou a buscar recursos e hoje esse projeto toma uma dimensão enorme, com o Areião revitalizado, com toda a área de caminhada, agora com as quadras de basquete, que são áreas de esporte a nível intermunicipal,
porque no lançamento do projeto, cidades vizinhas como Tupã, como Panambi, estavam aqui em Cruz Alta, batendo palma para o deputado Rafael Braga, que não faz um comércio dos seus recursos com o vereador, traz projetos que atendem às demandas do vereador, mas que são projetos que atendem toda a comunidade. Não são redutos de votos, são projetos para a comunidade. E mesmo todos esses projetos, muitas vezes, cidadãos de Cruz Alta não buscam apoiar um deputado que tem tanta participação, tem tanta efetividade, e também outra clube incrível, Margarida Pardelhas, mais de 20 milhões, hoje já dando aula para as crianças na estrutura nova. Então são tantos projetos, tantos recursos trazidos pelo deputado Rafael Braga, mas mesmo assim o vereador se anima a fazer uma live para falar mal. Então, não há solução numa oposição que não tem conteúdo. Vai vir aqui nesta tribuna, vai bater boca e querer colocar pautas no nosso discurso, dizendo que nós temos que se manifestar sobre a escala 6x1. Eu queria que o vereador se manifestasse sobre a RS a 158. Está privando as pessoas de vida, porque todo dia tem acidente na 158, que é uma estrada extremamente importante para o escoamento, e é federal, é uma BR. Eu solicito, senhor presidente, meu espaço de liderança. Concedido, vereador. É uma pauta que o vereador sequer se manifestou. Nós perguntamos aqui nessa tribuna, eu, senhor presidente, sobre por que saiu o vídeo do ar sobre a UPA, acusando de forma leviana os funcionários da estrutura da UPA. Ele não veio explicar nessa tribuna por que não fez ainda. E fala que tiramos os direitos dos trabalhadores com relação à escala 6x1. Nós não vamos votar na escala 6x1, a nossa opinião é meramente para ele encher linguiça aqui nessa tribuna. O que é importante aqui veio aqui dizer que nós estávamos chamando pessoas do concurso, contratos que pessoas não eram do concurso, é mentira. Vem para essa tribuna e mente. Vem dizer aqui que nós tiramos os direitos, estamos contra os trabalhadores, tirando direitos dos trabalhadores, quando nós queremos saber por que ele tirou direito dos trabalhadores no município de Cruz Alta, quando não podiam receber o salário, quando não podiam receber suas horas extras, demoravam 5 meses para receber a hora extra, quando tiraram o direito para receber 13º salário. Foi na nossa administração, e eu como secretário de Finanças, que instituímos o pagamento antecipado do 13º salário, por fazermos gestão das coisas públicas, fazermos gestão daquilo que nós temos responsabilidade, daquilo que os senhores e as senhoras nos confiaram. Vim aqui nessa tribuna e discursar sobre o governo federal, sobre coisas longe. É importante termos opinião, mas com relação a aumento de despesa, que acontece muitas vezes quando o governo federal impõe aumento de despesa, sem estar no prévio no orçamento, e isso acontece nas empresas, vereador Zé Henrique. Isso acontece quando você gera um aumento de custo, né? Na esfera pública, o STF obrigou a União a compensar os valores. Por que na escala 6x1 não veio um projeto de complemento com subsídio do recurso federal? Por que não é mais ampla a proposta e atende também aos pequenos empresários? Bota um limite, construa soluções, não coloque a população uma contra a outra. E é isso que o vereador, de forma sorrateira, busca fazer aqui de forma constante. Então nós estamos aqui para dizer que nós não tiramos direito de ninguém. Nós estamos aqui para legislar sobre aquilo que nos compete, fazer a gestão da nossa cidade, que está com as contas em dia, que está com investimentos, que tem relação com o governo do Estado, que tem deputado, que dá retorno e que honra os votos que os senhores e as senhoras deram. E nós estamos aqui fazendo isso. Mostrando maturidade, vereador Bilibio, quando aqui nessa casa hoje, fizemos projeto de forma coletiva, colocando nome em ruas de forma coletiva. E por que tem nome de ruas? Porque foram feitas ruas novas, porque tem projeto de habitação, sim, no município de Cruz Alta, com a Casa Sua, Minha Casa Minha Vida. Tem recurso federal? Tem, mas tem muita contrapartida com recurso livre de recurso do orçamento do município. Então é importante dizer que nós fizemos um banheiro, eu falei já na sessão passada, fizemos sim, do Prozan, e o Zé Henrique Westphalen, presidente da Cidusa, fez as obras. Foram mais de 17 banheiros feitos por recursos que foram deixados à deriva, que seriam devolvidos se não fossem bem aplicados pela atual administração. Então, deixo aqui esse recado, dizer que temos responsabilidade sim, temos opinião sobre todos os assuntos, mas o que nos baliza mais é aquilo que nós temos competência de legislar e fazer pela nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador
Zé Roberto, próximo vereador. Próximo vereador sou eu, presidente. Próximo vereador, Cristiano Viana. Boa noite, presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento a todos os colegas, cumprimento a também sempre presente o Cigai aqui, minha dupla de tiro ali, cumprimento todos da plateia. Bom, essa semana, na sexta-feira, a gente teve participando de algumas inaugurações, junto com a prefeito, o deputado Rafael Braga e o deputado Pedro Westphalen, na Penha, ampliação do CRAS-Mãe, que é uma verba do governo do estado, articulada pelo nosso deputado Rafael Braga, que tem uma íntima relação com o nosso vice-governador. Então, muitos recursos aqui para o município ele conseguiu conquistar. A gente teve também o lançamento do projeto Primeiras Braçadas, lá, que é um convênio da prefeitura com o Guarani, lá com a família Linassi, que revitalizou o Guarani, e as crianças que talvez nunca pudessem ter a oportunidade de nadar numa piscina térmica. Então, a prefeitura, com esse convênio, está dando tanto o uniforme quanto a possibilidade deles poderem praticar natação. E a inauguração também de uma emenda do Dr. Pedro, que foi feito o pórtico de entrada aqui do nosso município, foi na sexta-feira também. Bom, falando de saúde, a gente está tendo, então, um surto da influenza aqui no município, e a secretária de saúde me informou que tem alguns locais abertos durante a noite para poder fazer, então, essa vacinação. Dia 25 de maio, SF La Nova, dia 12 de maio, SF Fátima, dia 26 de maio, SF Fátima também. E o horário de atendimento é das 6 às 9 horas da noite. E é importante, então, para a gente poder não expandir esse surto de influenza, que as pessoas, então, vacinem as suas crianças, seus idosos, os profissionais de saúde também, e a toda a população. Bom, falando em relação ao que o vereador da oposição falou sobre o governo federal, sobre a família Bolsonaro, falando em vacinação, a gente teve 260 bilhões de doses de Coronavac que elas foram jogadas no lixo. Então, segundo o próprio discurso que eles tinham na pandemia, podemos então chamar o Lula de um genocida, porque 260 milhões de doses foram para o lixo, é dinheiro público que vai, e pessoas que não são vacinadas. E isso nem a imprensa fala a respeito. A gente tem, nos governos do PT, escândalos marcantes. Mensalão, Petrolão, a gente tem agora, batendo recorde, o escândalo do INSS, com mesada para o filho do Lula. Nós temos o caso do Banco Master, que eles tentaram no início colar isso ao governo Bolsonaro, só que não colou, até porque os únicos deputados que votaram contra a CPI do Banco Master são os deputados da esquerda. Todos os deputados da direita queriam que fosse investigado através de uma CPI no Senado. Tem os Correios falindo, então pagando shows milionários para cantores que já foram até ministro da Cultura do governo Lula, do governo Dilma, né? Então, shows milionários bancados pelos Correios e os Correios falindo. Nós temos também agora um novo escândalo que saiu semana passada, o escândalo dos precatórios. Então, na realidade, o governo do Lula, talvez o eleitor dele não se importe com essa quantidade de roubos. Mas, para o eleitor de esquerda que se acha intelectual, ele sempre falou que o governo do PT investiu muito nas universidades. Hoje, nós temos 50 universidades federais em greve, porque foram retirados recursos dessas instituições. E para o eleitor do Lula, que acha que os benefícios sociais é o que importa, não importa se ele roubar, a gente tem o dado dessa semana que aumentou a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Então, tanto para o eleitor que se acha intelectual,
diminuiu os recursos para as universidades, quanto para o eleitor que quer benefícios sociais, aumentou a distância entre os mais ricos e os mais pobres. E na história recente do país, essa distância foi diminuída no governo Bolsonaro. Então, todos aqueles que pararem para pensar e não votarem apenas como torcedores, eles vão ver que a direita é quem realmente investe na população brasileira. Era isso. Muito obrigado, vereador Cristiano Viana. Próximo vereador? Próximo vereador, o vereador João Paulo Teles. Vereador João Paulo Teles, do Partido Republicano. Os vereadores dispõem de 5 minutos com a parte. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais partes aqui presentes, comunidade que nos assistem no plenário e pela TV Câmara. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a todas as mães pela passagem do seu dia ontem e recebo meu abraço carinhoso, meu respeito. Também gostaria de parabenizar o nobre vereador decano desta casa pela passagem do seu aniversário, o vereador Nenê. Receba minha estima de respeito e admiração pelo amigo. Participamos semana passada da inauguração e ampliação do CRAS Comunidade Mãe, situado na Penha, onde é uma realidade, e esta ampliação ela vem beneficiar muitas pessoas daquela região, e muito bom que essas ampliações, reformas, elas têm a mão do deputado Rafael Braga, ela tem a articulação do nosso deputado estadual, que se faz presente na grande maioria das obras aqui em Cruz Alta. Tivemos também lá a presença do nobre deputado federal Pedro Westphalen, que são os dois deputados que têm articulado muitas emendas importantes para a cidade de Cruz Alta. Também tivemos a inauguração, e aqui eu quero entrar num assunto que é o pórtico. Esse pórtico de entrada, sentido Ibirubá a Cruz Alta, uma grande parceria do município com a nossa universidade Unicruz, com os alunos de arquitetura. Ficou muito bonito o pórtico. E nós que temos os nossos canais na rede social, eu coloquei essa postagem e recebi muitas críticas, muitos elogios, muitas críticas. Muitas pessoas não entenderam que aquele pórtico ele foi planejado, ele não foi feito à moda Miguelão, como era feito em outros governos, que os vereadores aqui mais antigos dessa casa lembram muito bem que nós tínhamos um pórtico de entrada na lomba ali, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, que era interditado com bueiros, né? Para os carros não cruzar, porque a via ali estava comprometida. Esquecem, porque a maioria que fez críticas lá na minha página são pessoas da esquerda. Pessoas que se relacionam com o nosso vereador aqui, Ardir Preto, o qual defende e quis hoje de manhã nos convencer, né, vereador Bilibil, de que o Lula não é ladrão. Que o Bolsonaro, a família do Bolsonaro, que são ladrão. Eu, graças a Deus, eu tenho discernimento suficiente para entender o que é certo do errado. E nós tivemos uma conversa quase de meia hora, né, Bilibil? E ele querendo convencer nós de que tudo que aconteceu, das condenações que o Lula teve, nada é verdade, né? Então, eu fico olhando para uma pessoa dessas assim, e eu acho que eles devem achar que nós somos burro ou retardados, que nós não entendemos o que nós não conseguimos discernir o certo do errado. E a gente tem esse discernimento de saber o que é certo do errado, porque o governo do PT foi o governo que teve mais escândalos de corrupção. Isso todo mundo sabe, todo mundo está nojado dessa conversa de roubalheira.
O país ele tomou uma proporção e uma direção aonde a justiça, que cria as leis, infelizmente está contaminado, e a política não é a política, é o caráter do ser humano que se contaminou com as vantagens que a política hoje oferece em Brasília e em todo o Brasil. E princípios e valores a gente não negocia, né, Belibil? Porque é uma vergonha o que a gente vai ensinar para os nossos filhos. Para concluir, vereador. E era isso que nós falávamos para ele hoje de manhã. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Muito obrigado, vereador João Paulo Teles. Próximo vereador. Próximo vereador, vereador Leonel Carlan. Vereador Leonel Carlan, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Presidente, caros colegas vereadores, quem nos assiste no plenário da TV Câmara, quem nos assiste nas redes sociais. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Era um ditado que era muito falado pelo ex-presidente Bolsonaro, aquele que eu apoiei, continuo apoiando o filho dele, e todos aqueles que estavam, a maioria deles, à volta do presidente Bolsonaro, que eu confio. E fizeram um projeto de Brasil muito diferente do que falam. Sempre tive convicção em defender, respondendo ao nosso colega vereador, já que ele subiu nessa tribuna, nesse local sagrado, fez essa provocação, e aqui é o local do debate. Eu faço questão de falar que eu sempre tive convicção e sempre tive ao lado da pessoa, deles e das ideias que eles defendem. Eu gostaria de responder, porque nessa época eleitoral, e o PT faz muito bem os 4 anos, não só o PT, né? O consórcio, o PT e aquelas pessoas que os circundam, eles são muito bons em construir narrativas, né? Só que eu gosto de falar não só o PT, muitas pessoas, tá? De vários partidos. Mas eu vou falar mais especificamente do PT. Existe a narrativa real e a imaginária, né? A narrativa nada mais é do que uma forma de contar algo, muitas vezes imaginário, conduzindo a imaginação das pessoas, confundindo as pessoas da verdade, né? E eu quis trazer alguns números para a gente só lembrar, né? O Lula, ele bateu recordes. Dentre os recordes, que não sou eu, as pessoas podem pesquisar fontes como IBGE, dentre outros locais, né? Sob Lula, rombo fiscal fecha o 3º ano seguido acima de 1 trilhão. Sob Lula, estatais têm déficit recorde de 18 bilhões. Com aumento de impostos, carga tributária bate recorde histórico em 2024. É engraçado que eles falam na escala 6x1, assim como eles falavam da picanha. A picanha teve um aumento de 20%. A escala 6x1 em ano eleitoral, eu não sei a consequência disso. Eu queria para o trabalhador, e ela tem que ser discutida. Mas antes disso, ele tem que arrumar esse recorde histórico da carga tributária que está matando empregador e empregado. Brasil bate recorde de empresas inadimplentes pedindo recuperação judicial. Cruz Alta nós temos empresa. Amazônia bate recorde de queimadas ao discurso ambientalista. Lula aumentou 27 vezes os impostos quando esteve no Planalto. Gastos do governo Lula no cartão corporativo na casa de 1,4 bilhões, dentre outras. Mas eu vou lembrar algumas coisas do passado. Quem criou o Pix? Bolsonaro. Criou o Auxílio Brasil durante uma pandemia, quando as pessoas ficaram em casa trancadas, de R$600. Salvou estudantes. Você que é estudante e fez faculdade, a dívida foi perdoada em 92%. Não vamos esquecer essas coisas. Zerou o imposto da gasolina, entregou 400 mil títulos de terra. O PT, em 20 anos de história, nunca havia entregado títulos na reforma agrária. Lula não entregou nada, enquanto o Bolsonaro 400 mil títulos. Aliás, aqui em Cruz Alta, no assentamento que tem aqui em Cruz Alta, 12 famílias ocuparam aquele assentamento em nome do Lula. Não tinham nem água, nem escola para aquelas crianças. Sendo humano, a prefeita Paula teve, junto com o governo do estado, levar água através de um poço, porque aquelas pessoas nem águas tinham. E eles falam em reforma agrária, mentem na sua narrativa. Essa é uma realidade. Entregou, Bolsonaro, 380 mil casas próprias, levou água para o Nordeste,
transposição do Rio São Francisco, asfaltou a Transamazônica. E nós, no meio de uma pandemia, superamos a China, Europa e Estados Unidos em crescimento. Esses dados não é o Carlan que está falando. Pesquisem, não caiam em falsas narrativas. O PT está à frente, mas existem muitos que o circundam, aqueles que estão junto e votam junto com o PT, que tem sua digital no estado, no atual estado de coisas que o Brasil vive. E eu sei muito bem quem são, e eu tenho muito bem lado, e eu falo isso de boca cheia, porque eu sempre tive convicção, e espero que as pessoas tenham. O PT em Cruz Alta, quando esteve à frente, assumiu e largou Cruz Alta, perdemos quase 10% da população de Cruz Alta. Pegue o IBGE, Wilson Roberto 1, e quando ele largou o governo, perdemos quase 10% de população. Cruz Alta, eles falam em desenvolvimento, emprego, e nós queremos uma Cruz Alta desenvolvida, que passa pela indústria associada à agricultura e logística. O Lula não fez nada por nossa ferrovia. Eles falam bobagem, mentem para as pessoas. Nós precisamos, segundo a indústria, de mão de obra, cursos técnicos. Não temos. Vereador. Graças a Deus, junto com a professora Isabel, dentre outros, o Rafael Braga, junto, trouxemos cursos técnicos. Cadê o Instituto Federal que o Paulo Pimenta falou que ia trazer e não veio até agora? A educação indo de mal a pior na frente, quando o Lula está à frente. Lula não, os seus amigos. Mas então, população, vamos acordar. Se vocês querem emprego, desenvolvimento, uma cidade feliz, um povo feliz, pense no seu voto, pense nos seus deputados e não caia em falsas narrativas, como eu vi hoje aqui à noite. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Leonel Carlan. Próximo vereador. Próximo vereador, o presidente Alex dos Santos. Peço que o vereador, vice-presidente dessa casa, João Paulo Teles, assuma os trabalhos. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a partes. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas. Quero agradecer a Deus por mais uma semana. E mencionar algumas coisas aqui, meu ex-presidente Gustavo Bilibil. Agora no próximo dia 22, próximo dia 22 eu faço 49 anos de idade. O que acontece? Por que eu estou falando isso? Eu nasci no Rio de Janeiro, no dia 22 de maio de 1977. Com 3 meses de idade, eu estava em Cruz Alta. Então eu sou um cruzaltense. Só que eu saí de Cruz Alta por algumas oportunidades que não tinha na cidade. Retornei para o Rio de Janeiro. E aí no ano de 2017, eu retorno para Cruz Alta. O porquê disso? Quando eu cheguei em Cruz Alta, no ano de 2017, eu vi algumas imagens, assim, o qual foi citada também pelo nosso colega Cristiano Viana, acredito que foi você que citou. Quando eu cheguei em Cruz Alta, eu me senti como se estivesse num desenho animado. Teletubbies em cima do viaduto. Eu me senti que eu estava ali. Quando eu cheguei em Cruz Alta, do ano de 2017, eu vi a UPA fechada por falta de pagamentos. E aí a gente se espanta em tantas coisas que acontecem. Um viaduto, se não é o principal, se não é um dos principais, ou acredito que seja, o principal da cidade, o viaduto principal da cidade, onde a gente desafoga muito. O viaduto, Léo, ele estava totalmente fechado. Tenho certeza que o Leonardo lembra. Então, pessoas desviavam dos seus caminhos, porque ali era terrível. UPA fechada. Então, retorno para Cruz Alta. E digo assim, hoje nós estamos no ano de 2026. E eu sou um cruzaltense, Zé Henrique. Me sinto um cruzaltense. Sou um cruzaltense. Minha família é de Cruz Alta. Não estamos a mil maravilhas. Estamos longe de estarmos mil maravilhas. Mas nós não conseguimos ver a UPA fechada por falta de pagamento. A pavimentação da cidade está indo, sim. A gente olha algumas coisas, e ali o João Paulo colocou muito bem. Tem críticas, as pessoas criticam. Eu retornei para Cruz Alta porque amo essa cidade chamada Cruz Alta. Existem muitas pessoas que amam Cruz Alta
estão fora, mas estão doidos para voltar, querem voltar sim. Muitas pessoas querem voltar. E aí a gente vê tantas pessoas que são daqui criticar e nada tá bom. Eu muito feliz, na semana passada, através do nosso secretário do Partido Republicanos, o secretário Marino Marangon, e o Partido Republicanos, a Domingos Veríssimo, que é uma rua que atravessa a cidade. Está sendo pavimentada, tem asfalto. Borges do Canto, o qual a gente sofria na coxilha nativista, é um lutador, é um guerreiro, Gustavo Bilibil. Me criei ali na Borges do Canto, está asfaltado. Procópio Gomes, asfaltado. As cidades estão vindo, a cidade está vindo. E aí parece que as coisas não estão boas, meu amigo e colega Zé Camaral. Então eu digo, tem 9 anos que retornei para Cruz Alta. E nesses 9 anos, nos anos que fiquei até 2020, não tinha muito progresso. Mas depois de 2020, mesmo eu não estando no governo, porque eu entrei agora, em 2025, eu vi Cruz Alta crescer. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda. Então, você que está em casa, cidadão cruzaltense, ou que adotou a cidade como mãe, analise com mais atenção. Cruz Alta não está escondida nos buracos. E por mais que demore o atendimento na UPA, só se a pessoa for embora, porque ninguém sai sem atendimento. Então, eu acho que muitas vezes nós reclamamos, sim, temos, é um sistema, é um costume de reclamarmos. Mas teve uma mudança. Como os colegas falam aqui, teve uma mudança de chave. E o carro está andando, Leonel. O carro está andando, meu querido presidente. Então, que Deus abençoe e dê uma ótima semana a cada um de vocês. E lembre-se, Cruz Alta está mudando cada dia mais. Os buracos foram embora. E vão embora cada dia mais também, porque eu tenho certeza que esse governo entrou para fazer a diferença. Que Deus abençoe. Próximo vereador. Próximo vereador, o vereador Zé Henrique Westphalen. Próximo vereador Zé Henrique Westphalen. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Saudar nossa mesa diretora, quem nos assiste, em especial nossos colegas Ayrton Becker e o presidente Matheus Amaral, que mandaram uma foto que eles estão jantando com o celular conectado na nossa sessão. Abraço, Amaral, abraço, Ayrton. Mas eu fico estarrecido com o vereador Preto. Eu acho que o nosso colega ele deve estar com algum problema, não pode ser normal, deve estar acontecendo alguma coisa com ele. Que as coisas que ele fala nessa tribuna, as coisas que ele anda trazendo e vem aqui, fica divagando e fala, ele não deve estar no melhor momento de vida dele. E aí ele vem aqui e reclama, eu quero ver qual vereador que vai subir nessa tribuna, defender isso ou falar aquilo. Mas como é que ele vai ver se ele termina de falar e vai embora? Ele nunca fica aqui para escutar ninguém. Aí depois ele reclama que não escutou o vereador falar alguma coisa. Mas isso é típico do PT. Isso é típico da esquerda. É aquele, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Semana passada, nessa tribuna, eu falei sobre a jornada 5x2. E aí tem um menininho ali, um jovem militante da esquerda, pegou o meu vídeo, descontextualizou, fez uma montagem e foi ali fazer a propaganda política dele em cima da minha imagem. E aí eu fico me lembrando quando a sindicalista Rita Vieira chamou os vereadores de cachorro, eu fiz um vídeo reclamando dela e ela me processou. O rapaz fez o vídeo, ok, fez o vídeo, eu não dei a mínima para o vídeo que ele fez, né? Eu acho que isso faz parte da democracia, faz parte do embate político, né? Mas o vídeo do rapazote me fez pensar sobre uma coisa que as redes sociais, Zeca, prejudicou muito a política. Parlamento tem um mandato, ser um representante
do povo é uma coisa muito importante. A nossa função aqui, ela é muito relevante. A função de um deputado estadual, de um deputado federal. Mas aí, Nenê, com um celular na mão, qualquer um acha que pode fazer qualquer coisa e falar sobre qualquer coisa nas redes sociais e achar que é um representante, que tem voz, que está lutando por uma causa. Então, alguém que ainda, né, muitas vezes ainda mora na casa dos pais, ainda é sustentado pelos pais, nunca construiu nada na vida, nunca deu nada para a sociedade, nunca contribuiu com absolutamente nada, acha que pode pegar um celular, abrir, fazer uma live, falar contra um vereador, dizer que defende uma jornada de trabalho assim, dizer que defende isso, que defende aquilo. Puxa vida, vamos fazer essa reflexão. Vamos primeiro contribuir, dar alguma coisa para a sociedade, para depois vir querer se arrolar como representante, querer ser candidato e estar ocupando uma cadeira aqui. Isso aqui tem responsabilidade, aqui não é palco para lacração de internet, mas infelizmente a política hoje ela está reduzida à lacração de internet. O que importa é o like, o que importa são as visualizações. Tá, mas e o que tu fez para se julgar representante ou para estar levantando uma bandeira, falando sobre algum tema? Eu acho que essa reflexão a gente precisa fazer, a população precisa fazer essa reflexão, porque agora nós estamos chegando a um período eleitoral. Tem muito craque, muito campeão da internet, mas que é zero em trabalho, é zero em quesito social, nunca construiu nada, nunca fez nada pela sociedade, nunca trabalhou e nunca gerou um emprego, mas vai subir num palanque, vai subir num caminhão, vai gravar um vídeo dizendo que está ao lado do trabalhador, que quer uma jornada de trabalho, né, mais justa, sendo que nunca cumpriu uma jornada de trabalho. Vai defender o funcionalismo público sem nunca ter prestado um concurso público. Então, essas coisas, o eleitor esse ano vai ter que prestar muita atenção, porque a internet vai estar cheio de gente de conversa fácil, de conversa fiada, mas que a gente tem que saber separar o joio do trigo de quem realmente tem a contribuir com a sociedade, de quem faz apenas discurso de internet. Obrigado. Muito obrigado, vereador Zé Henrique Westphalen. Próximo vereador? Próximo vereador, vereador Diogo Rafael. Próximo vereador Diogo Rafael. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a partes. Senhor presidente, exercício nessa noite, muito digno pastor Alex, colega vereador João Paulo Teres, vice-presidente, secretário Cristiano Viana, cumprimentando os senhores e cumprimento os demais colegas vereadores e a comunidade que ainda nos acompanha através da TV Câmara, Facebook e também os que estão aqui em plenário. Que Deus abençoe a cada um. Sobre essa tribuna, senhor presidente, mais uma vez, trazendo com responsabilidade, vereador Nenê, nosso decano, as pautas que na última semana, últimas 2 semanas, realizamos em prol da nossa comunidade. Seguimos firme o propósito de representar com responsabilidade, buscando sempre melhorias em prol de cada cidadão cruzaltense. Essa semana que passou, visitamos alguns bairros, como de prática, nosso gabinete itinerante, visitamos a convite da senhora Ana e também do muito digno presidente, senhor Roger Stolch, presidente do bairro Conceição, e Bonini 1, Cristiano. Estivemos olhando a rua São Jorge, uma demanda que nós já tínhamos encaminhado à nossa prefeita, e ali vai sair então a recolocação de calçamento naquela rua, que é uma importante rua, que há tempo atrás passava o ônibus, e acabou que através da dificuldade de traficabilidade acabou não passando, mas agora então vai sair essa demanda ali da comunidade do bairro Bonini 1. Também visitamos o bairro Brum 2, a rua Diamanto Poulos, essa rua que ficou por 5 décadas aguardando o calçamento, já está indo para a parte de finalização, então estivemos ali acompanhando os colegas da Sedusa, em nome do senhor Luiz e do Jorge. Queremos parabenizar
pelo seu trabalho, então já está chegando ao ponto de conclusão aquele trabalho para garantir uma qualidade e segurança aos moradores daquela rua e daquele bairro. Também visitamos o bairro Bonini 2, a convite de moradores também, através de José Sampaio, é uma rua ali que dá mais ou menos 80, 100 metros, o vereador Nenê já outras vezes já encaminhou pedido sobre essa rua, e mais uma vez então encaminhamos pedido de calçamento, porque ali eu creio que é uma das únicas ruas do bairro, né, Nenê, que ainda não é calçada, então pedimos então para a nossa prefeita o calçamento da mesma. Também visitamos o bairro Vila Rica, Travessa Hildo Meneghetti, uma conquista, vereador Cristiano, denominação pública. Os moradores que moram naquela travessa, e em nome do seu Danilo Vendrusco, que nos trouxe essa demanda, desde o ano passado, estão trabalhando na mesma. Primeiro foi conseguido via projeto do nosso Poder Executivo, colocação dos postes, e agora, na última semana que passou, foi instalado a tão sonhada iluminação pública, vereador Bilibil, na travessa Hildo Meneghetti. Essa conquista que demonstra o compromisso com esse governo, com o diálogo, com a transparência à comunidade. Dessa forma, os resultados aparecem e isso significa dignidade, valorização e respeito aos moradores daquela rua. Ficamos felizes em poder contribuir com essa conquista tão aguardada por essa comunidade, demonstrando este mandato, nosso mandato, segue trabalhando com responsabilidade e com muita presença nos bairros da nossa cidade. Também visitamos o bairro Bonini 1, é um pedido de calçamento da rua Antônio Villanova. Fomos convidados pelo senhor Marcos, que é o qual tem 2 casas naquela rua, também ali um cantinho só, Biribil, também eu creio que daquele bairro, a única também que não é calçada. Já encaminhamos o pedido, então, à nossa prefeita. Como o vereador aqui, os vereadores relataram, última sexta-feira, um momento muito importante, a nossa comunidade, tivemos ali participando, então, da remodelação ou ampliação do CRAS Mãe. Fomos convidados pela senhora secretária Michele, a qual quero de público parabenizá-la pelo seu trabalho, a nossa colega progressista, e tivemos ali naquele ato demonstrando a importância do nosso deputado estadual. Através da articulação política, capitanou R$250 mil para Cruz Alta, Biribil, para que esse sonho se tornasse realidade. E não é só esse, nós temos hoje várias obras que estão acontecendo, muitas ruas sendo asfaltadas com parceria com o governo do estado, com parceria, então, com este governo que tem como aliado o nosso deputado estadual Rafael Braga, demonstrando o seu compromisso por Cruz Alta. E agora começa a chegar, e aqui, que pena que o vereador já foi embora, começa a chegar aquelas pessoas que nunca colocaram os pés em Cruz Alta, muitos deles não mandaram R$1 para Cruz Alta, mas mesmo assim querem fazer voto. Mas eu tenho certeza que a população está atenta, está acompanhando as reivindicações que têm chegado e quem realmente tem feito, quem realmente tem trazido como pronto as suas solicitações, e prova disso, o nosso deputado estadual tem trabalhado muito forte com isso. Temos ali a questão também da EASA. Quando vimos a publicação do vereador, se indignamos. A gente sabe, Libil, que aqui era para ser pessoas sérias, e não usar essa tribuna, nosso presidente, já peço espaço de liderança, ocupar essa tribuna com narrativas, dizer aqui que a família Bolsonaro são ladrões, pelo amor de Deus, o seu presidente que ele representa, que nunca me representou, porque eu nunca votei no Lula, foi condenado em 4 instâncias, e ele foi descondenado por uma manobra do STF, todo mundo sabe disso. E aí pegar essa tribuna e falar isso, pelo amor de Deus, tem um pouquinho de decência, vereador, vergonha na cara que lhe falta, para chegar nessa tribuna e querer jogar os moradores ou a comunidade contra este governo, péssimo governo do Lula que está aí, e temos agora uma oportunidade ímpar de colocarmos pessoas sérias que realmente vão trabalhar, João Paulo Teles, como o senhor trabalha, o senhor é empresário, que realmente vão buscar melhorias para o nosso Brasil, não usurpar da máquina pública, com milhões gastos no cartão corporativo, e vir com narrativas, tem um pouquinho de vergonha na cara. Também quero aqui falar, senhores vereadores, do importante momento que estivemos nesse último sábado, 9 de maio, ao qual participamos então junto com a nossa presidente do PP Mulher e o nosso presidente, vice-prefeito da cidade, tributo a 11 mulheres que expiram, promovido então pelo PP Mulher. Foi uma tarde marcada pela emoção, pelo reconhecimento, pela valorização de mulheres que fazem a diferença na nossa comunidade, através das suas histórias de vida, do trabalho, da dedicação, do exemplo que deixam diariamente para tantas outras pessoas. O evento então contou com a presença da nossa prefeita, doutora Paula, nosso querido deputado federal Pedro Westphalen, além estavam ali secretários, na pessoa do Ioran também estava presente, autoridades,
E ali, senhores vereadores, reuniu aproximadamente 230 pessoas, estiveram prestigiando este evento. Então, quero agradecer em nome do presidente da Juventude Progressista, que desde a parte da manhã esteve nos ajudando a organizar aquele evento, vereador Orã, secretários do partido, adjuntos, coordenadores, e todos que de uma forma ou de outra ajudaram e também participaram desse momento muito importante do nosso Partido Progressista. Foram ali homenageadas 11 mulheres que inspiram, senhora Maria Adélia, Daniele Vinck, Fátima Bronzatti, Márcia Sinara, Márcia Cristiane, Marli Borchetti, Patrícia Regina de Mello, Rosicler Burg, Valéria Dourado Jordão de Souza, Viviane dos Reis e Stephanie Parada Salcedo. Mulheres que representam a força e a sensibilidade e a liderança e o compromisso com a nossa comunidade. E eu quero então aqui destacar que este é o número 11, simboliza o nosso Partido Progressista, que ganhou ainda mais significado naquela tarde. Representou união, inspiração, coragem e reconhecimento àquelas que ajudam a construir uma Cruz Alta melhor todos os dias. Vivemos um tempo que a política precisa cada vez mais olhar para as pessoas, reconhecer suas histórias verdadeiras e valorizar quem contribuiu de forma positiva para a sociedade. E foi exatamente isso que aconteceu neste evento. Por isso, deixo aqui meus parabéns à nossa presidente do PP Mulher, nossa colega progressista, coordenadora da UPA, da ambulância, a senhora Sinara, pela linda organização que ela, Bernadette e mais outras mulheres do nosso partido, Iara, entre outras, organizaram. Foi um momento ímpar que nós lotamos então ali o Clube Internacional com mulheres que inspiram, mulheres que estão fazendo um grande legado, demonstrando a importância de participarmos como evento como esses. E além de participarmos, dar a nossa força, contribuição, porque é momento da mulher. Que Deus abençoe a nossa presidente do PP Mulher, Sinara, nosso presidente do partido, Júnior Marquesan, vice-prefeito, e todos os nossos queridos colegas progressistas. Uma abençoada semana a todos os senhores e a todas as senhoras. Muito obrigado, vereador Diogo Rafael. Próximo vereador? Próximo vereador, vereador Zeca Amaral. Próximo vereador, Zeca Amaral, Partido Progressista. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Senhor presidente, mesa, vereadores e assistência que ainda está aqui. Bilimil falou uma coisa agora bem interessante. É uma tranquilidade quando o vereador da oposição não está aqui. Mas eu vou abrir meu coração para vocês agora. Né? Ele é muito esperto. Muito esperto. E eu acho que nós estamos sendo ingênuos, porque ele joga uma pimenta, uma pólvora e sai. E nós deixamos as nossas pautas de lado. Eu não faço isso, né? Tentando respondê-lo. Eu acho que nós temos coisas mais importantes. Se nós ficarmos respondendo o vereador da oposição, a gente não fala do nosso trabalho. Eu tenho 2 políticos que para mim são referências, porque são inteligentes e têm sempre uma votação muito grande. Dr. Pedro Westphalen e doutora Paula. Eles respondem à oposição com o quê? Com trabalho. Porque muitas vezes o vereador que vem aqui e nos provoca, eu não caio nessa pilha, ele sai rindo e vai lá assistir no gabinete. Enquanto nós ficamos aqui gastando o nosso tempo respondendo ele. Veja quem o segue. Veja quem o curte. Se nós não dermos palco para ele, ele não terá o palco necessário. Então, hoje eu analisei bastante. É necessário conscientizar a comunidade, é necessário, mas a comunidade não é burra não, Bilibeu. Senão a prefeita não teria feito 90% dos votos. Deputado Pedro,
que não grita, só fala, não estaria sempre crescendo seus votos. Então, eu acho que nós temos, minha opinião, respeito a todos, mas a gente está pautando muito o vereador da oposição, e é isso que ele quer. É isso que ele quer. Então, eu acho que a gente tem que cuidar do nosso trabalho, né? Eu quero agradecer à prefeita que sancionou 3 leis, projetos que viraram leis, Gustavo. E um dos projetos que eu realmente quero me dedicar bastante é o Mãos que Apoiam, que agora é lei, Adriana. 4.007 de 2026. Já tenho 2, aliás, tenho vários profissionais em todas as áreas, mas 2 que eu quero salientar aqui, doutora Elisete e doutora Josi, e outros dentistas e médicos, engenheiros que vão entrar nesse programa que permite que o profissional doe uma pequena parcela do seu tempo e conhecimento utilizando a sua própria estrutura, no seu gabinete, no seu consultório, o que garante custo zero para a administração pública. E de acordo com a nova lei, o programa Mãos que Apoiam irá funcionar mediante adesão voluntária de médicos, advogados, dentistas, contadores, barbeiros, cabeleireiros e outros profissionais que irão oferecer, Cristiano, vem com a gente, o mínimo de 2 atendimentos por ano. Eu sei que você vai se cadastrar aí no Mãos que Apoiam, né? O Poder Público Municipal, através de seus órgãos competentes, atuará como agente integrador, sendo responsável por realizar a divulgação da lista das especialidades oferecidas. Então, a gente vai procurar ajudar as pessoas, principalmente as que mais precisam e às vezes não têm, André, aquele apoio necessário, ou precisam esperar muito para serem atendidos, porque a gente também não pode furar fila. No GERCOM não pode furar fila na Secretaria da Saúde, tu sabes muito bem disso. E às vezes a emergência urge, e daí o profissional entra para apoiar nesse sentido. Então a gente se debruça, cria projetos, Bilibio, como você também. Tenho muito orgulho de estar aí com mais de 80 leis aprovadas nestes quase 6 anos de legislatura, trabalhando nos bairros, vilas, com seriedade e atendendo a comunidade de Cruz Alta. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador? Próximo vereador, o vereador Gustavo Bilibio, do MDB. Próximo vereador, Gustavo Bilibio. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos com a parte. Boa noite, meu presidente, vereador Pastor Alex. Muito orgulho em vê-lo presidindo esta casa. Nossos colegas Cristiano e João Teles, mesa diretora desta noite. Nossos colegas vereadores que permanecem e a nossa assistência que também, nesta noite fria, permanece aqui acompanhando os trabalhos. Quero relatar, e eu acho que o vereador Zeca foi muito feliz na sua fala, quando relata a questão da oposição. Hoje nós, pela parte da manhã, eu e o vereador João Teles, eu fiquei quase 1h30 conversando com o vereador da oposição. Eu entendo o jogo político, e todos nós aqui sabemos o jogo político que é feito. Mas é incrível esse poder, né, de que eles têm de tentar se convencer de uma coisa que não existe. Sei lá, é uma bipolaridade, sei lá, eu não consigo analisar. Eu mexo com ele, mas tu ensina isso para o teu filho, e aí ele fica, balança e não diz nem que sim, nem que não. Mas a esquerda, no seu contexto geral, por que ele está cobrando de todos nós aqui a manifestação da escala 6x1? Exatamente, eles precisam dividir para conquistar. E eles pregam essa divisão. É da cartilha deles, dividir o rico do pobre, o negro do branco, o empregado do empregador, e assim por diante.
Então é a política que eles têm, é a cartilha que eles têm. Tentando fazer essa parte do convencimento da população para que eles tenham essa massa de manobra e o voto na eleição. Mas isso a gente vai deixar para o lado político e eu acho que o resultado está aí. Cruz Alta, a nossa prefeita foi reeleita com quase 90% dos votos. A manobra que foi feita no governo federal, o Brasil inteiro viu, né, e acompanha, sabe quem é ladrão e quem não é ladrão. E hoje, infelizmente, quem não é ladrão está preso e o que é ladrão está na presidência. Mas a gente espera que isso mude muito em breve. Quero dizer também que muitas vezes, né, a gente traz a tribuna e expõe nas mídias talvez nem 10% do trabalho que a gente faz. Muito dos trabalhos que a gente faz, ele é de bastidor e a gente não divulga. E sabe, Zé, o que eu mais gosto de ver quando eu vou lá e posto algo no Instagram ou no Facebook, eu já falei para vocês que eu não me importo mais com isso, mas o que eu acho graça é que geralmente os comentários, as cornetas, elas são daquelas pessoas ou que te pediram um emprego e tu não deu um CC, ou de uma pessoa que não existe, porque não tem nem a coragem de botar a cara ali naquilo que fala. Então, passo esse conselho aos colegas vereadores que não se preocupem com as redes sociais, porque não é parâmetro para nada. Quero dizer aqui também que agora na quarta-feira haverá um grande encontro no Clube Arranca, o segundo Tecno Show de irrigação, primeiro encontro internacional de irrigantes, coordenado aí pelo nosso ex-vereador João Augusto Teles e hoje secretário de Agricultura, um evento que coloca Cruz Alta como referência internacional da questão da irrigação. São 2 dias, 4 painéis sobre irrigação, tecnologia e economia, que tem como embaixadores aí a influencer Camila Teles e o grande produtor, né, do nosso agro cruzaltense aí, da família De Bortoli, o Maurício De Bortoli. Cases que terão nesse encontro do Uruguai, Paraguai e Argentina. E o mais legal de todo esse encontro, que vai ser abordada a questão da irrigação desde o pequeno, do hortifruti e do grande produtor. Então, vai ser abordada a irrigação como um todo. Eu sei do que estou falando, porque quando fomos colocar a irrigação lá na nossa propriedade, a gente passou por todas as dificuldades que o agricultor, que o pequeno agricultor passa em questão de licenças, em questão de parte burocrática, para poder fazer com que um sistema de irrigação funcione. E hoje o Rio Grande do Sul só não produz mais alimento devido a essas barreiras, né, essa questão legal que engessa a questão da irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Então, as inscrições são gratuitas para todos que quiserem participar. Cruz Alta hoje, já vou terminar, presidente, e eu não tenho espaço de liderança, é a capital gaúcha da irrigação, uma lei proposta pelo nosso deputado Rafael Braga, que também coloca a Cruz Alta nesse cenário. Para finalizar, quero só, senão meu assessor Diogo ali vai brigar comigo, mandar um abraço para a professora Clarita, a mãe do Diogo, que vai fazer aniversário agora na quarta-feira? Na quarta-feira, completando 69 anos de idade. Ela que dedica a vida inteira à educação cruzaltense. Parabéns para a dona Clarita. Muito obrigado, colegas. Boa noite e boa semana a todos. Muito obrigado, vereador Gustavo Jung Bilibil. Não temos mais nenhum vereador inscrito na espaço de liderança. Nada mais havendo a tratar nesta noite, declaramos encerrada a presente sessão. Uma ótima semana e boa noite.